Olá, meus amigos. Meu nome é Fábio Roque. Depois de um bom tempo, nós estamos de volta com o nosso quadro Fala Aprovado. Esse quadro em que nós convidamos pessoas aprovadas para contarem um pouco sobre sua trajetória nos estudos até a aprovação. Hoje contamos com a participação do Dr. Cledson, que é delegado de Polícia Federal, e nos conta a sua trajetória até alcançar o exercício desse cargo. Veja aí comigo, certeza de que será um vídeo extremamente inspirador para muitos que estão nessa jornada. Bons estudos! Boa tarde, pessoal. Primeiramente, eu gostaria de agradecer aqui o convite do professor Fábio Roque para falar aqui para vocês no quadro Fala Aprovado. Esse quadro que para mim, inclusive, foi muito importante porque eu assisti diversos depoimentos e diversas carreiras. Então, para mim foi muito bom, serviu de estímulo ver o aprovado ali, comentando como foi, mostrando inclusive o quanto é natural o processo de aprovação, quanto é humano. Então, para mim foi muito bom e eu espero, em certa medida, poder, com o meu relato aqui, contribuir um pouco, né? Eu fui aprovado recentemente para delegado de Polícia Federal. Hoje sou delegado de Polícia Federal, aqui no interior do Pará. E para mim é muito bom poder voltar aqui falando com concurseiros e contribuir um pouco, né? Então, primeiramente, pessoal, é importante separar mais ou menos esse relato que eu vou trazer para vocês em duas partes, tá? Num primeiro momento eu vou falar sobre o meu histórico com concursos de uma forma geral. E num segundo momento falarei especificamente sobre como foi aí o concurso para delegado de Polícia Federal. Meu histórico começa no interior de Alagoas. Eu sou natural do interior de Alagoas, filho de agricultores, tá? Meus pais são agricultores, portanto, isso implica uma série de dificuldades ali, de acesso a estudo, de material, mas jamais isso serve de motivo para desistência, pelo menos não para mim. Então, desde muito cedo sempre gostei de ler, sempre gostei de aprender coisas novas, e quando vi no concurso público a possibilidade de mudança de vida, eu não pensei duas vezes. Não pensei duas vezes e iniciei aí um projeto de vida. Quem vai para o concurso público é preciso entender que muitas coisas mudarão. Se você quer mesmo ser aprovado, muitas coisas mudarão. Então, é preciso que você esteja ciente que o teu estilo de vida vai se adequar durante um momento ao concurso público, ao objetivo maior, que é a aprovação no concurso público. E assim foi comigo. Iniciei o curso de Direito, já tendo em mente que gostaria, que eu desejo realmente ser aprovado em concurso público. E nesse período, já com esta disposição, já entrei focado, ciente do que eu queria. E graças a Deus, após diversas reprovações, fui reprovado muitas vezes, inicialmente ali fazendo a carreira dos tribunais eleitorais. Durante muito tempo fiz concurso de TRE, obtive uma aprovação no Tribunal Regional Federal do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, mas esta aprovação ficou muito longe, eu não fui chamado. Mas fui reprovado no TRE Ceará, TRE Pernambuco, duas vezes no TRE de Pernambuco, TRE Sergipe, TRE Rio Grande do Norte, diversos. Tá? Reprovação é a regra, mas faz parte. É a regra, já que muita gente deseja o concurso público. Entretanto, isso não me abatia, me deixava triste, frustrado em certa medida, mas 2 dias depois eu tinha que estar no batente voltando a estudar. Então isso eu tinha em mente, que nenhuma derrota poderia ser tão forte a ponto de me impedir ou de me fazer desistir. Isso sempre esteve em minha mente. A partir disso, o que eu observei? Insistindo, fiz diversas provas e aí quisera Deus que em 2012, em 2012 fosse o meu ano da mudança. Eu tinha começado a estudar ali por volta de 2009, eu entrei na faculdade em 2008, efetivamente melhorando a metodologia, porque no início você estuda muito errado, você não consegue compreender ali o caminho, fui tateando,
E quando chega 2009 ali eu realmente começo a estudar com mais efetividade. E em 2012 foi aprovado no Tribunal de Justiça de Pernambuco para técnico e analista. E nesse mesmo ano também foi aprovado no exame de ordem. Eu ainda estava no 7º período. Então foi aprovado na OAB no 7º período, mas como não a OAB exige, né, como requisito que se tenha pelo menos o 9º período, aquela aprovação ali acabou não valendo para mim. E eu tive que refazer o exame, refiz no 9º, e aí no 9º período eu fui novamente aprovado no exame de ordem, e aí sim, essa valeu, até hoje tenho minha aprovaçãozinha ali guardada. E o que aconteceu? E naquele ano eu passei para técnico judiciário e tomei posse técnico judiciário em maio de 2012. O que acontece? O cargo de analista, que eu também tinha sido aprovado e fui nomeado também, não tomei posse, porque eu estava no 8º período da graduação de Direito. Então eu ainda não tinha o requisito do ensino superior, tá? E por essa razão eu não tomei posse de analista. Fiquei técnico judiciário, fiz diversas outras provas, mais uma sequência de reprovações, tá? Em diversos concursos de diversas carreiras. Quando chega em 2014, mais um ano, importante para mim, um ano em que eu obtive algumas aprovações. Em 2014 eu fui aprovado para técnico do TRF da 3ª região e técnico do TRF da 4ª região. Tá, nesse ano de 2014. E aí o que acontece? Em 2014 então eu mudei, eu decidi ir para São Paulo, tomei posse, trabalhei lá, fui assistente de desembargador federal até 2016, quando fui nomeado no Tribunal Regional Federal da 4ª região e fui morar em Porto Alegre. Então você vê aí o percurso, né, de Pernambuco, São Paulo, Porto Alegre, e fiquei em Porto Alegre até tomar posse delegado de Polícia Federal, agora em janeiro de 2023. O curioso é que nesse caminho eu continuei fazendo inúmeras provas. Continuei fazendo prova de delegado, defensor, juiz. Nesse caminho, muitas reprovações, mais uma vez, vieram, umas mais, outras menos dolorosas, mas todas, de certo modo, não te impedem de chegar à aprovação. Reprovação alguma vai te impedir de chegar à sua aprovação. O que te impede de chegar à aprovação é paralisar diante de uma derrota. Derrota é momentânea. Foi aprovado, inclusive, isso é curioso, para defensor público da União, defensor público federal. Eu fui aprovado na 2ª fase, né, daquele concurso em 2017. E naquele mesmo momento em que eu fui aprovado para defensor público na 2ª fase, eu fui aprovado para analista da Justiça Federal, e aí de Alagoas, que para mim era muito importante estar aprovado na Justiça Federal de Alagoas, porque aí seria uma possibilidade de retorno, né, ao meu estado natal. Então, eu que sou de Arapiraca, né, interior de Alagoas. Então, para mim, foi uma aprovação importante, num momento similar em que vinha uma derrota importante, que é a reprovação para defensor público federal. Entretanto, as coisas acontecem por alguma razão. Aquela reprovação para defensor público federal, ela ocorreu, eu tinha perdido o 2º dia de provas. Perdi mesmo, por horário. O primeiro dia de provas eu fui dormir muito tarde, ainda estudando. Isso é um erro, tá? Eu fui dormir ali por volta de 00:30, 1 da manhã, depois de um dia inteiro de provas. Decidi chegar e ainda revisar. E no dia seguinte, em que pese eu tenha colocado o alarme, eu vi depois que o alarme não ativou. E você vê como é curioso, né? Porque aí quando eu fui acordar, foi faltando 10 minutos para estar no local de prova. Eram 7:50. E o local que ia fazer prova, que era no Rio Grande do Sul, era muito... tinha 15 minutos de carro, eu chegaria no local de prova. Então não daria tempo. Entretanto, não quis saber, já estava tudo pronto mesmo, livro guardado, tudo. O vademecum guardado na mochila, tudo preparado. Me vesti rapidamente e saí em disparada.
Não, sem escovar os dentes, sem fazer nada. Só acordei e saí em disparada numa tentativa angustiada de ainda tentar chegar a tempo no local de prova. E infelizmente eu não cheguei a tempo, né, em que pese houve lá um atraso e por pouco eu não pego, na verdade por 2 minutos, segundo me foi informado pela coordenação depois, eu perdi aquela prova. Eu perdi. Então você imagina que reprovação dolorosa. Eu tinha estudado muito, mas não era para ser, não tinha que ser, por falha minha inclusive. Ao chegar lá e ver que não dava tempo, não tinha muito o que fazer. Fiquei muito triste, mas retornei. E que sensação amarga, mas as sensações amargas, elas fazem parte de um processo para depois você experimentar as aprovações. E continuei estudando, isso em 2017. Continuei estudando e veio o concurso da PF em 2018. E em 2018, nesse concurso da Polícia Federal, fiz assim, sem pretensão, não estava num primeiro momento ali a carreira de delegado federal. Entretanto, para esse concurso de 2018, quanto mais eu pesquisava a carreira de delegado federal, mais eu me interessava, mais eu gostava do que via. Então, foi nesse processo que eu fui alimentando o interesse, fiz o concurso, fiquei no limite do corte ali antes dos recursos, então estava ali animado, mas não estava pronto para o TAF. Porque, como eu disse, eu não estava numa pretensão ali de fazer carreira policial naquele momento, mas veio aquela proximidade do corte, né? Eu estava ali no corte, então poderia ser que eu iria para a segunda fase e, eventualmente, para as fases seguintes e para o TAF. Só que o problema, menos de 2 meses, era 1 mês e meio, cerca de 45 dias entre a prova e a realização do TAF na Polícia Federal, em que eu tinha que nadar, correr, saltar e fazer barras. Eu não estava com um porte físico para isso. Eu vinha muito sedentário, estudando muito, e não estava cuidando dessa parte. E, de fato, cheguei a conversar com um preparador físico e ele me disse, olha, em 1 mês e meio é quase impossível a gente conseguir te fazer nadar. Primeiro que aí é curioso, eu não sabia nadar ainda. Então era quase impossível mesmo ali num segundo momento, mas como é da minha natureza, eu não desisto tão fácil, então acredito até o fim. E não fui aprovado, né, na objetivo. Quando saíram os recursos, o corte subiu e eu acabei ficando de fora, não ganhei os pontos do corte. Subiu 6 pontos e eu não ganhei ali pontos do corte. Fiquei de fora. Mais uma derrota que, se você está ciente do que te espera, você só segue. Tá? Você sente ali uma frustração, mas você vai à frente, você continua o teu projeto. Então, eu continuei estudando. Dessa vez, com maior antecedência, né? A partir daí, procurei uma escola de natação realmente, já comecei a correr, cuidei da parte física, isso foi muito bom. Foi uma coisa boa que o concurso policial também me trouxe, uma atenção maior para a parte física. E se você vai para a carreira policial, esteja ciente, a parte física é sim importante. Então veio o concurso de 2021, e o concurso de 2021 ali no meio da pandemia, um concurso com grandes conflitos em que a prova, e aí a gente já caminhando aí para o segundo bloco da minha fala, que é a prova de delegado de Polícia Federal de 2021, um concurso muito tumultuado, porque quem decidiu se haveria ou não prova foi o Supremo Tribunal Federal. Isso eu nunca tinha visto acontecer, mas ali em meio à pandemia, o Supremo Tribunal Federal foi quem definiu que haveria prova. E a gente, os candidatos ali, depois de uma primeira prorrogação, ficávamos acompanhando como se fosse jogo de futebol mesmo. Olha, já tem 3 votos, 4 votos, maioria formada, pronto, vai ter prova. Isso há pouco tempo da prova, então imagina o quanto isso afeta o psicológico, porque você fica na incerteza se vai ou não vai haver. Mas o que acontece? Houve, né, a prova foi marcada para maio e ela foi realizada. Nesse percurso, que foi que eu fiz de diferente? Percebi que eu precisava ganhar objetividade. Tá? Eu estudava muito por um material às vezes muito denso e o que eu precisava era às vezes acertar umas questões. Ponto.
Você vai passar no concurso quando você acertar umas questões. E não adianta ficar tão focado em fase seguinte se você não passar na objetiva. Você precisa passar na objetiva para que você possa estar na discursiva ou pensar no TAF. Então, nessa preparação, o meu enfoque foi mais na prova objetiva. De que forma? Muita legislação, decorar a legislação mesmo, e a jurisprudência, porque a banca era CESP. CESP você tem que saber muito a jurisprudência. Então, esses dois elementos foram fundamentais na preparação, só que com uma diferença. O meu estudo maior, a maior parte do meu estudo, dessa vez se deu por questões. Investi muito em questões, conhecer a banca. Primeira coisa, eu precisava fazer todas as provas de delegado federal. Fiz todas as provas de delegado federal. Depois de fazer todas essas provas anteriores, eu vi, digamos assim, um modus operandi da banca. Detectei ali características, traços e temas principais. Fiz uma lista desses temas principais e aí me aprofundei neles. Mas como me aprofundei neles? Não saí lendo qualquer coisa. Eu me aprofundei naquilo que era importante para resolver as questões. Tinha questão que se resolvia com legislação, com o artigo 144 da Constituição, por exemplo. E foi aí que eu fui. E li muito de acordo com o que as questões me orientavam. Então, fiz isso, estudei os temas, vi toda a jurisprudência importante. Os últimos 3 anos das matérias ali estavam estudados, muito bem consolidados. Especialmente as 4 matérias base para qualquer carreira policial de delegado, qualquer concurso de delegado, que são constitucional, administrativo, penal e processo penal. Esses 4 pontos são fundamentais. E por fim, quando a gente obtém essa visão, fica muito mais claro o que estudar. E aí eu, focado nisso, fiz o meu processo de estudo e é curioso porque eu tive que tomar uma decisão importante, procurar tempo para estudar. Como eu já estava trabalhando no tribunal da 4ª Região, na Justiça Federal, eu era assessor e eu precisava, normalmente eu tirava férias, tá? Antes de provas e concursos, normalmente eu tirava férias. Só que nesse não deu, no concurso da PF não deu porque o tribunal estava em inspeção, não tinha como ter férias. Então eu tive que procurar outra alternativa de tempo para suprir, porque eu queria mais tempo. Os 15 dias finais antes da prova, eu me entregava totalmente. E eu precisava de mais tempo. Só que dessa vez eu teria que também estar trabalhando. Então eu passei e procurei. Eu digo, olha, eu vou ter que estudar a madrugada toda, talvez. Só que estudar a madrugada não resolveria, porque a prova seria de manhã. Então eu iria ter que dormir pela manhã, e habituar a dormir pela manhã faria que o meu organismo se adaptasse com isso, e certamente não seria uma boa ideia para quem vai fazer prova pela manhã, o cérebro estar querendo dormir pela manhã. Então essa alternativa não foi viável. Então eu pensei, poxa, eu vou ter que estudar a manhã inteira. Mas eu já estudo ali a manhã inteira, já que o meu trabalho era ali à tarde, geralmente depois da 1h30. Então eu precisei ver o seguinte, então eu vou ter que cavar tempo, procurar tempo alternativo. Então peguei e busquei. Poxa, se eu começar a estudar às 7? Às 7 eu ganharia um tempinho. E se eu começasse às 6 da manhã? Eu já ganharia mais um tempinho. Se eu começasse às 5 da manhã? Poxa, aí já ia dar um tempão. Então eu decidi, nem às 5, vai ser às 4h30 da manhã. É um desafio. Me desafiei e me coloquei a estudar a partir das 4h30 da manhã, nos últimos 15 dias antes da prova. E com isso eu ganhei um tempo importante, revisei muita coisa, consegui dar um ritmo prioritário para o meu concurso, para esse concurso, e graças a Deus acabou frutificando. Foi uma coisa difícil, porque destaque-se, eu não sou o tipo de pessoa que costuma dormir cedo, então para mim foi bem desafiante, porque eu tenho o hábito de dormir tarde, eu produzo bastante à noite, então para mim foi bem diferente, mas foi o que eu entendi necessário para obter o resultado. Então eu passei ali a acordar às 4h30 da manhã, consegui revisar tudo. O primeiro dia é o mais difícil, o segundo
É difícil, mas já é menos do que o anterior. Depois de uma semana fazendo isso, você já está... Você se sente feliz consigo mesmo por ter superado esse desafio. Então eu fico muito feliz por isso. Fiquei muito feliz mesmo. Então, o resultado veio. Graças a Deus eu fui aprovado na primeira fase. E é curioso o seguinte, eu costumo dizer que o resultado da aprovação em concursos muito difíceis é oriundo de duas coisas. De uma preparação real, firme e forte, e de Deus. Para mim, Deus, porque a nota de corte no concurso da PF, por exemplo, foi muito alta. No concurso anterior, a nota de corte já tinha sido 86 ou 87. Então, estudar para alcançar essa nota de corte, 86 ou 87, de 120 itens, de 120 pontos, então 87 líquido é muito alto. Então, já era muito alto estudar para isso. Entretanto, eu fui e obtive 96 líquido, né, de 120 itens. É muito alto. Então, o que eu quero dizer com isso? Que normalmente eu vi muitos amigos e colegas tão capacitados quanto eu, que felizmente acabaram não obtendo êxito, em que pese a nota ficou muito próxima. Quem atinge uma nota alta está ali num nível muito próximo. Então eu não consigo imaginar que não houve um elemento diferente, imponderável. E para mim esse elemento imponderável é Deus. O que fez com que, de tantos preparados, somente esses, eu inclusive, obtive a ida para a segunda fase e a partir de então a aprovação nesse concurso. Eu gosto de pensar dessa forma. Então realmente, graças a Deus, obtive o êxito na primeira fase, fui para as outras, dessa vez sabia nadar, consegui êxito em todas as etapas do concurso. Graças a Deus estou eu aqui hoje aprovado como delegado de Polícia Federal, com atribuições incríveis, como eu disse, conforme eu ia conhecendo, mais eu ia gostando da instituição e da carreira. Então, para mim foi uma honra e uma satisfação imensas ter obtido êxito nesse concurso. E eu acredito que o candidato que pretende ser aprovado, se eu puder dizer algo, deixar uma mensagem para ele, eu gosto de pensar que há 4 elementos psicológicos fundamentais para ser aprovado em concurso e 4 elementos técnicos e relativos ao estudo para concurso. Os 4 elementos psicológicos você precisa ter internalizado, que é o foco. Você precisa saber para onde vai. Você precisa saber para onde vai dirigir teu esforço. A disciplina, você precisa ser disciplinado. Você precisa saber que tem um preço a pagar e que isso faz parte. A constância, você precisa repetir todos os dias aquilo que é necessário para alcançar o teu cargo. E você precisa de fé, você precisa acreditar em algo, você precisa acreditar no teu projeto, pelo menos. Tá? Esses 4 elementos você precisa ter internalizados. Também os elementos técnicos, né, que é aquilo que vai estar em todo concurso hoje de nível alto, de uma complexidade maior, que você precisa dominar na ordem, né, para mim, a meu ver, ordem de importância. A legislação, precisa dominar a legislação. Você não vai para uma segunda fase se não passar na primeira. E a primeira é basicamente legislação. Você precisa dominar a jurisprudência. Hoje você não vai para uma segunda fase se você não dominar ali a jurisprudência dos tribunais superiores. Depois, questões, muita questão. Você precisa fazer muita questão para entender a metodologia da banca. Por fim, a doutrina. Por fim, mas não menos importante. Na primeira fase ela é um pouco menos importante, mas ela vai ser muito útil nas fases seguintes, especialmente nas excursivas. É com esses elementos que eu entendo que o candidato, qualquer pessoa, tem condição de alcançar o seu cargo público. Espero aqui que tenha dado um pouco da minha contribuição para vocês. Espero que de algum modo esse relato possa ajudar. Ficarei muito feliz se um dia alguém for ajudado com esse relato. É o que eu tinha a dizer. Muito boa tarde. Obrigado mais uma vez ao professor Fábio Roque pelo convite.